Bora lá para mais uma questão aqui. E essa aqui é uma questão bônus de inflação que eu trago para você solidificar o seu conhecimento em três temas da matemática financeira. Bora a eles. Taxas nominal, taxas nominais, taxas efetivas e a famosa fórmula de Fischer, que é a fórmula da inflação. A gente, com essa questãozinha aqui, bem pequenininha, a gente revisa esses três itens da matemática financeira. Bora lá? Então bora lá. Um capital foi aplicado durante 2 anos com uma taxa aparente de 20% ao ano, com capitalização mensal. Até aqui você já evoluiu comigo e você já sabe que na hora que aparece esse termozinho de capitalização, ó, já acende o pisca-alerta, porque a gente já vai provavelmente estar diante de uma questão de taxa nominal. E rendeu R$ 2.000 de juros, beleza. Sabendo que a inflação no ano é de 10% ao ano, determine, aí ele quer 1. O capital, 2. A taxa de rentabilidade aparente e 3. A taxa real da aplicação. Essa questão é muito top. Então bora lá. Nós vamos fazer uma revisão dos conceitos, que inclusive eu faço aqui um ponto, né? Eu trouxe isso aqui no Memorex. O nosso Memorex, que é o material que nós temos lá consolidado, né? É o mais completo que tem no mercado, tá? Eu já vi alguns. E o nosso Memorex de matemática financeira, ele traz um resumo prático de todos os itens e de todos os materiais que caem em concurso. É bem legal, tá? Então bora lá. Então a gente vai tratar a taxa nominal, taxa equivalente, aplicação da fórmula de montante e ainda a fórmula de Fischer. Fischer. Para ver a taxa real em inflação. Então, primeira coisa, a gente vai identificar o termo capitalização mensal, né? Capitalização mensal, a gente já sabe que estamos diante de uma taxa nominal. Aí ele fala, ó, a taxa dita da operação é de 20% ao ano. Ou seja, estamos diante de uma questão de taxa nominal. Já está claro, porque se ele fala que a taxa é 20% ao ano com capitalização mensal, está fora da base da capitalização. O motor de evolução desse capital que foi aplicado é mensal, não é ao ano. Ele funciona mensal. Ele rendeu no primeiro mês, aí depois tem uma taxa de juros que rende em cima do que foi gerado no primeiro mês, depois no segundo, depois no terceiro, depois no quarto. Então é mês sobre mês, juros sobre juros. Não dá para jogar 20% ao ano. Eu tenho que levar essa taxa para a base mensal da capitalização. Então vamos lá. Ó. Isso está no capítulo 5 do Memorex, tá? E aí eu trago aqui também nessa nossa questão nesse curso de questões comentadas. É um bônus. Então, ó, 20% dividido por 12, porque são 12 meses, né? A gente acha aí 1,666% ao mês. Pronto. Essa é a taxa efetiva da operação. 1,666% ao mês. Agora sim, a gente pode considerar essa taxa como a taxa aparente efetiva. Professor, mas taxa aparente efetiva? Aparente não é algo que parece? É. Por quê? Porque esse termo aparente, ele se conecta com questões de inflação. Por quê? Tem a taxa aparente e a taxa real, quando eu falo de inflação. Mas quando eu falo do motor de evolução da operação, esquecendo que existe taxa, a inflação, a gente está falando de taxa efetiva, taxa nominal. E agora sim, essa taxa é a taxa efetiva. Então, essa é a taxa aparente efetiva. Então, já achamos a taxa efetiva dessa operação, né? Então, aqui é 1,666% ao mês. Beleza. Professor, é uma dúvida. E se aqui ao lado não viesse esse termo aqui, com capitalização mensal? Estou até apagando aqui, né?
Se não viesse isso, aí eu poderia falar que a taxa aparente efetiva é esses 20% ao ano, beleza? Porque não veio falando nada de capitalização mensal, então a gente segue vida e acredita que essa taxa é a taxa efetiva. Mas quando ele fala, vou até apagar, mas quando ele fala capitalização mensal, não tem jeito. Estamos diante de uma taxa nominal. Então, ó, segundo passo, hein? Precisamos agora identificar se toda a operação está na mesma base de taxa e prazo. Então, bora lá. O prazo está em ano? São 2 anos, né? Então, ele fala aqui, ó, determine o capital, a taxa de rentabilidade aparente e a taxa real dessa operação de 2 anos. Então, o prazo está em ano. Então, mata aqui. A taxa de inflação também está em ano. Opa, legal, 10% ao ano. A taxa aparente está em mês, ela está mensal, 1,66. Então, nesse caso aqui, nós temos que fazer o famoso quero-tenho, tá aqui, ó, para levar essa taxa de 1,66% ao mês para ano. Legal, né? Aplicando o quero-tenho, temos que um ano tem 12 meses, não é isso? Um ano tem 12 meses. Logo, lá na relação QT, que é aqui, ó, da fórmula, eu quero 12, eu tenho 1. Então, 12 dividido por 1. Aplicando, então, essa fórmula, eu quero a taxa equivalente a 12 meses e tenho 1,6% referente a um mês. Eu até brinquei aqui, né? Leia isso em voz alta aí, né? Porque é um bom resumo e uma boa revisão da nossa aula lá de Quero Tem. Então, aplicando aqui na matemática, e aí uma coisa, tá? Isso aqui provavelmente, se fosse uma questão de concurso, ele daria. Ele já daria para você 1,0166 elevado a 12 dá tanto. Ele já daria isso para você, tá? Mas aqui, como é uma questão que eu estou trazendo um bônus para você estudar comigo, então a gente fazendo isso aqui, você pode fazer na sua calculadora aí, né? Então fica 1,0166 elevado a 12 menos 1 dá 0,2184 ao ano, ou, andando duas casas aqui, né? 2, ou 21,84% ao ano. Então ou é 0,2184 ao ano, ou é 21,84% ao ano. E aí, agora você mata aqui, né? Então, ó, uma taxa nominal de 20% ao ano capitalizada mensalmente, efetivamente ela rende 21,84%. Exatamente porque é mês a mês, mês a mês, mês a mês e sempre rendendo juros em cima do mês anterior. A capitalização é mensal. E aí no final de 12 meses, ela dá essa taxa equivalente aqui. Então, uma taxa de 1,66% ao mês é a mesma coisa que 21,84% ao ano. Então, agora nós temos ano, nós temos ano e nós temos ano. Olha que legal. Pronto. Agora, a gente verifica novamente se temos todos os dados corretos e na mesma base, e nós temos, ó, o prazo está em ano, são 2 anos. A inflação está em ano, que é 10% ao ano. E a taxa aparente já está em ano, 21,84%. Não é 20, hein? Cuidado aí, ó. Ó, sai do WhatsApp aí, sai do TikTok aí, vem aqui, estuda, presta atenção. Tira a distração aí. Não é 20%. É 21,84%. Nós vimos isso. Se tiver alguma dúvida, revisa, né? Se você tem um Memorex, revisa no Memorex, no capítulo lá de taxa nominal, taxa efetiva. E você, como um aluno aqui do meu curso de questões comentadas, eu tenho aqui uma questão, uma aula só de taxa efetiva, taxa equivalente, né? Que você consegue revisar isso. Por quê? Porque aqui estamos falando de juros compostos, né? Juros compostos. Então, tem que fazer o quero tenho. Beleza. Então, a partir do momento que eu estou com tudo na mesma base, ano, 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 pronto. Agora, a gente vai começar a responder
a questão. Então a gente vai responder a questão que pede qual que é o capital inicial, que pede qual que é a taxa de rentabilidade aparente e qual que é a taxa real da aplicação. Lembrando que a taxa real, eu estou falando da fórmula de Fischer, que é a fórmula da inflação. Taxa real e taxa aparente. Então, bora lá. Então, bora começar a responder aqui. Ó. As fórmulas que utilizaremos são a fórmula básica, né, dos juros compostos. Montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado a n. E essa formulazinha legal aqui, ó, de juros, que é o montante menos o capital. Então, estão aqui as definições. Nós não temos o valor do montante. Ele não dá nessa questão. Mas ele dá os juros. Então, a gente consegue aplicar bem aqui e a gente consegue isolar exatamente o C, que é o que a gente quer descobrir. Então, ó, montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado a n. Já sei que, fazendo aqui a brincadeira com a fórmula dos juros, ó, juros, que é 2.000, é igual a montante menos o capital. Então, eu isolo o capital. Então, eu passo, ó, montante, tá bem aqui, é igual a 2.000, aí o C vem para cá. Por que eu quero que o C vá para cá? Porque na hora que eu for substituir o montante aqui, eu só vou ter C de variável, então eu consigo isolar o capital. Então, ó, essa fórmula aqui, fazendo ela, nós temos que montante é igual a 2.000 mais C de capital. Pronto, agora a gente vai substituir e isolar. Então, bora lá. Esse montante, eu vou chamar disso aqui, ó, 2.000 mais C, então ele está aqui, 2.000 mais C. É igual, aí eu continuo a fórmula, o C vezes 1 mais a taxa. Quanto que é a taxa? A taxa é exatamente o 21,84% ao ano, que está aqui. 0,2184. Elevado a N. Mas qual que é o N? Ah, o N são 2 anos. Então, elevado a 2. Então, fica 2.000 é igual a... Fazendo esse 1,2184 vezes 2, você tem isso aqui, ó. Ele é 1,48. 45. Só que é isso aqui vezes C, né? Então fica 1,4845C, que tem um vezes bem aqui, ó, tem um pontinho bem aqui de vezes, menos o C. Esse C que está bem aqui, ó, mais C, ele passa para cá menos C, né? Então está aqui menos C. Então 1,48 tal C menos C fica 0,4845C. Pronto, ele não está multiplicando, então ele passa agora dividindo. Então, fazendo essa conta aqui, você pode fazer na sua calculadora aí. Então, 2.000 dividido por esse ponto 4845, então nós temos que o capital dessa operação ele é 4.127,97. Então, veja. Então, um capital de 4.127,97 aplicado por 2 anos a uma taxa efetiva de 21,84% ao ano, ele rende 2.000 de juros. Foi isso que nós acabamos de fazer aqui agora. Muito top, né? E para achar o montante, só somar aqui, né? Por quê? Porque montante é igual... Tá aqui, ó. Montante é igual juros mais capital. Então, só somar os dois aqui. Vai dar 6.000, né? Então, o montante é igual a 6.127,97, né? Só somar com 2.000. Muito legal, né? Agora, bora responder a segunda, ó. Qual que é a taxa de rentabilidade aparente? Qual que é a taxa de rentabilidade aparente? A taxa de rentabilidade aparente é exatamente esse 21,84% ao ano, que é o equivalente a 1,66% ao mês, né? Que é o que nós achamos aqui. Então, ó, eu até coloco um cuidado de novo aqui, né? Cuidado! Não é 20% ao ano. 20% é a taxa nominal, que nós entendemos que é assim porque a questão trouxe, né, a capitalização mensal. Beleza? Agora a última pergunta. E essa é a razão do porquê dessa questão ser uma questão de inflação, né? Agora você vê o tanto de conhecimento que você teve que utilizar aqui
para calcular uma questão simples de inflação? Olha o tanto de conhecimento que nós utilizamos aqui. Por isso que eu gosto dessa questão aqui, eu estou trazendo para você resolvida e comentada. Então, utilizando a fórmula de Fischer, nós temos que a taxa real ela é, bora lá, né? 1 mais esse IA. O que é o IA? É a taxa aparente. O que é o IR? É a taxa real. E o que é o IIF? É a taxa de inflação. Essa é a fórmula de Fischer. Está aqui, ó, dada para você. Tá? Essa é a fórmula de Fischer, pode anotar aí. Então, 1 mais a taxa aparente, ela é igual a 1 mais a taxa real vezes 1 mais a taxa de inflação. Então, na hora que eu substituo aqui os dados dessa fórmula, eu acho aquela variável que está faltando, que no caso ele quer saber a taxa real. Então, bora lá. Então, ó, a taxa aparente é 1 mais o 0,21,84, correto? Que não é a taxa aparente efetiva, não falei isso? Não é o 20, né? É o efetivo. Então, achei aqui igual a 1 mais a taxa real, que é o que a gente quer descobrir, vezes 1 mais a taxa de inflação. Lembrando que tudo tem que estar em ano, né? Então, aqui está em ano, aqui está em ano, então tá ok. Então, 1 mais a taxa de inflação, que é 10% ao ano. Está aqui e está aqui, né? Beleza. Então, ó, bora seguir fazendo aqui. Então, ficou, eu isolei, né? 1 mais IR, que está aqui, é igual a 1,2184, e isso daqui passou dividindo, né? Então, 1,2184 dividido por 1,10. Na hora que a gente divide isso, a gente acha 1,10764. Só que não tem esse 1zinho aqui, que é 1 mais IR, então esse 1 passa para cá diminuindo. Então, olha ele menos 1 aqui. Então, achamos, ó, a taxa real, ela é 0,1076 ao ano ou 10,76% ao ano. Bora para a conclusão aqui? Então, professor, caramba, que questão grande, né? Bora lá, é verdade, é grande mesmo. Bora para a conclusão. A conclusão aqui é o seguinte: nós temos que uma aplicação que rendeu 21,84% no período, na hora que você desconta a inflação, na verdade, o seu poder de compra, ele foi de 10,76% ao ano de rentabilidade. Veja comigo, vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Vamos supor que no início desses 2 anos aqui, uma garrafa d'água estava custando R$3. Depois de 2 anos, a inflação não é 10% ao ano? Essa garrafa, depois de 1 ano, passou a valer 3,3. Beleza? 10% de 3 não é 0,3? Então eu estou somando. Então essa garrafa d'água, depois de 1 ano, ela não vale mais 3. Então antes você pagava R$3. Agora você paga R$3,30. Só que passou mais 1 ano, porque são 2 anos, né? Então, depois de mais 1 ano, ela foi mais 10% em cima disso. 10% de 3,3 é 0,33. Então agora a garrafa d'água, ela custa R$3,63. Tá claro isso? Vou escrever aqui embaixo, hein? No ano 0, a garrafa d'água, ela custa 3. No ano 1, é 3 mais 10%, que é 30 centavos, que totaliza 3,30. No ano 2, é 3,30 mais 10% disso, que é 0,33, que isso daqui dá R$3,63. Então veja, você percebe como que o poder de compra, quando você vai na loja, o seu poder de compra diminuiu? Antes você pagava 3 numa garrafa d'água, agora você paga 3,63. A relação da taxa real e taxa aparente é exatamente isso. O que Fischer descobriu é que, para você saber o quanto que a sua rentabilidade de fato rendeu, né, real,
você precisa aplicar nessa fórmula aqui. Então você meio que descobre o quanto que é a sua taxa de rentabilidade para o seu poder de compra. Então assim, no banco, lá na sua conta bancária, você viu os 21,84%. Você viu isso aqui. Na sua conta bancária você viu isso. Mas e quando você vai no mercado fazer compra? Quando você vai no mercado fazer compra, o seu poder de compra diminuiu. E é isso que é a fórmula do Fisher. Ele te fala o quanto que uma rentabilidade aparente descontada a inflação é de real. É isso. Então, nesse bônus aqui, né, nesse bônus dessa aula de inflação, a gente reviu taxa nominal, taxa efetiva, a aplicação aqui, né, de fórmulas de montante, dos juros compostos, e vimos aqui como é que funciona o poder de compra em relação a uma determinada taxa. Então, se você tem uma taxa que rendeu numa aplicação, se você tirar a inflação dela, é aqui, é nessa fórmula aqui que você faz o cálculo e você descobre qual que é a taxa real. Muito bom, né? Muito obrigado pela sua atenção aqui e bora pro próximo vídeo.